poder estar falando um pouquinho do livro aqui, já aproveitando o gancho, na melhor esperança que o livro vai chegar em papel aí para todos, tá? Então, rapidamente, só resgatando um pouco a história do nosso livro, né? Então, ano passado ele saiu em português, tá? Pela editora Manolha. Isso é o fruto do trabalho de mais de 10 anos, né? A gente começou a trabalhar com ativação comportamental em 2005 e aos poucos a gente foi formulando o nosso tratamento de ativação comportamental, né? A nossa adaptação a partir das experiências que a gente vinha tendo junto dos nossos clientes, a partir de toda a literatura que até então a gente já vinha conversando e discutindo, o que os nossos terapeutas, que eram os nossos supervisionando, de certa forma, dentro dos cursos aqui do IAC, na nossa clínica e escola, vinham observando seus clientes depressivos no trato com a aplicação da ativação comportamental. Então, aos poucos, a gente foi melhorando, né, gradativamente, depurando, e em 2015 a gente lança como capítulo de um livro chamado Terapias Comportamentais de Terceira Geração, o que a gente chamava de Protocolo de Ativação Comportamental BA-IAC, tá? Que foi um capítulo ainda de um livro muito bacana, publicado pela editora Sinopse. E a seguir, em 2017, a gente publica um artigo na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, em que a gente dá uma melhorada no que a gente tinha falado em 2015, né? Acrescentando um cuidado especial com a questão da insônia, né? Que a gente não havia escrito ainda, né? Em 2015, então 2017, nesse artigo da RBTCC sai um componente novo do nosso manual. É comum a gente receber pacientes em depressão, em comorbidade com insônia. E então, no ano 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? O diabo da pandemia, eis que a gente lançou o livro. E o livro, um pouquinho antes de sair ainda, já com o início da pandemia, o advento da pandemia, a editora nos solicita que escrevesse um livro ainda sobre aplicação remota, da ativação comportamental BA-IAC de forma remota. Então, o último capítulo, né, dedicado a todas as características do atendimento clínico em contextos remotos, veio, de certa forma, preencher essa lacuna, né? E uma necessidade prática que muitos profissionais que migraram para a telepsicologia, para a telemedicina, em função do quadro de pandemia, de certa forma, estavam precisando ser instrumentalizados, e a gente, de certa forma, deu uma operacionalizada, sistematizamos como que a gente vinha aplicando, e está ali publicado nesse último capítulo, por solicitação da editora, o que, ao nosso ver, foi algo muito bem-vindo. Então, o livro em 2020 saiu, tá? Teve uma boa aceitação, felizmente, por muitos terapeutas comportamentais aqui no nosso país. Saiu pela editora Manolha. Então, é um livro que, de certa forma, a gente já vinha gestando, tá? E grande parte do que a gente vinha conversando ao longo desses anos, né, na formulação da nossa proposta de ativação comportamental, que teve como produto final nesse livro, veio muita coisa de outros artigos, outras coisas que a gente vinha publicando também por fora, né? Mais no universo acadêmico, né? Daí artigo científico, enfim. O livro está disponível em português pela editora Amazon Brasil, né? Pela própria editora Manolha, né? Não sei se consegue encontrar, inclusive tem um cupom de desconto aí para quem tiver interesse, de 20% que a editora gentilmente cedeu para o nosso congresso, aqui para os nossos congressistas. O livro, ele vem repetidamente, né, em alguns rankings da Amazon, vem atingindo o topo, né, do primeiro mais vendido dentro da categoria. Então, o ranking da Amazon, né, é sempre muito dinâmico, né, ele muda de momento a momento, né. Então, são, de certa forma, shots que a gente vai pegando ao longo da linha do tempo. E, para nossa satisfação, a gente vê que o livro está com mais de 1 ano de longevidade e ele ainda, de tempos em tempos, continua atingindo o posto de primeiro livro mais vendido, muitas vezes disputando até com livros extremamente populares de autoajuda, né? Que são livros que, notadamente, são os que mais vendem, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros locais. Sendo que é um livro técnico, né? É um livro técnico de psicologia clínica,
que foi escrito para profissionais de saúde mental. Então, é um motivo de muito orgulho, né? E hoje, dificilmente, a gente vai conversar com um terapeuta comportamental aqui que não tenha tido algum contato com o nosso livro, ou mesmo tenha o livro, né? Já esteja lendo. E, depois disso, né? Então, a gente pensou em expandir isso, né? Aqui algumas reações, né, que as pessoas iam publicando, né, nas redes sociais, iam publicando, mandando para a gente, ou publicando em websites da própria Amazon, da própria editora Manoli. Então, peguei alguns recortes aqui para fazer o meu mosaico aqui, mostrar para vocês assim, que era um retorno mais gostoso que o outro. Se vocês observarem, tem colegas aqui, que creio que vocês conhecem, né, alguns professores reconhecidos da nossa área, que é gostoso ver esse retorno, né? E um retorno genuíno, porque posto que eles estavam lendo, de fato, né? Às vezes é só um amigo querendo falar, ó, que legal, fiquei feliz contigo, né? O que já é gostoso ouvir. Mas de quem conhece a área, né? E está lendo e está vendo a utilidade do livro, né? O feedback é muito mais positivo, né? O efeito é muito mais gostoso de estar sentindo. Então, para brindar o livro, eis que sai a gente lança a versão em espanhol, tá? Como já adiantei para vocês, ela saiu agora em maio, tá? Disponível pela Amazon Internacional, disponível pela Amazon Espanha. Temos algumas limitações com a versão impressa ainda, em função de muitas fronteiras estarem fechadas, mas alguns países já estão recebendo, tá? O Paraguai recebeu vários exemplares ainda, né? Pelo esforço de alguns colegas aí que, de certa forma, acabaram fazendo esse trâmite aí. Na Espanha já tem colega recebendo, no México já teve colega recebendo, mas ainda em doses homeopáticas. Kindle é o que está disponível, né, de pronto, né? Afinal, a versão digital é muito mais fácil e as pessoas estão se interessando, né? Para nós, motivo de grande satisfação poder estar com essa conversa internacional agora, expandindo um pouco os horizontes, né, e conversando com esses países que, para nós, traz profissionais muito competentes, a quem a gente admira muito, como o José Goitan, que acabou de apresentar para vocês, como o Eden Medina, que falou ontem, como o Jorge Landaeta, que vai falar na sequência, então, e outros que já tiveram aqui, né, participando, a gente admira muito o trabalho, e você ter o seu trabalho admirado por esses colegas, algo muito recompensador. Mudou o título da versão espanhol, tá? Ficou Tratamento de Activação Conductual BAIAC para Depressão, tá? Mas o livro continua sendo o mesmo conteúdo, não mudou nada, apenas traduzido para a língua espanhola. Rapidamente, né, passando aí o prefácio, né, o contenido, então, está prefaciado aí por colegas muito queridos, né, como Lívia, o Marcelo, e a seguir já traz ali o que o livro aborda, tá? A gente já começa falando da concepção conductual, né, a concepção comportamental da depressão, desde as tradições em ativação comportamental. Seguimos falando um pouco da ciência do behaviorismo radical, que é no qual a gente embasa a nossa proposta de ativação comportamental. Um capítulo que para nós é bastante caro, a gente está resgatando a importância do diagnóstico diferencial nosológico, com recorte de especial interesse para o nosso tratamento de ativação comportamental, vendo áreas de interfaces com o nosso modelo contingencial. Resgatamos também como que é a história da ativação comportamental dentro da terapia cognitiva do Beck, que foi uma das terapias que mais divulgou a ativação comportamental. Como que foi isso? Como que está sendo essa discussão? Por ser uma terapia que ela é muito amável, né, muito simpática, tanto a terapeutas cognitivos como para terapeutas comportamentais. Seguimos com a concepção funcional inicial de caso, como fazer uma concepção funcional desde o nosso entendimento comportamental, né, o que investigar, como propor um plano de tratamento. Escalas para medições continuadas, né? Quais são as escalas que usualmente a gente utiliza para ver essas medidas de progresso de comportamentos de enfrentamento, né? Versus comportamentos de esquiva, fuga passiva, né? E também alguns inventários para medição de sintomatológica, de acordo com o quadro sindrômico também, a gente acaba apresentando uns, né? Com quais a gente gosta de trabalhar e tem predileção, para dar alternativas para o clínico.
a gente explora, ao meu ver, um dos méritos da nossa contribuição é estar sistematizando e organizando os contextos de controle aversivo, tá? São esses contextos que apresentam grande dificuldade, que, de certa forma, interferem com a taxa de respostas contingente a reforçamento positivo, que é o que tem de mais ubíquo dentro da explicação comportamental, no universo da ativação comportamental, que o reforçamento positivo exerce esse efeito antidepressivo. Porém, o que não tinha sido muito explorado é quais são as contingências de controle aversivo que interferem, como, por exemplo, as contingências de punição social, as contingências de incontrolabilidade com estimulação aversiva, que muitas relações, por exemplo, de violência doméstica, a gente observa como trabalhar com esses clientes em depressão nesses contextos, contextos de extinção operante, característicos do luto, né, como você abordou agora, mas daí o nosso especial interesse, já estamos falando de depressão, né, quando está coexistindo estados de luto com já critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior. Propomos algumas integrações possíveis com outras terapias de terceira geração, como a FAP e a ACT, né, intervenção com base em critérios clínicos muito bem definidos, tá? Alguns componentes que a gente empresta desses sistemas de psicoterapia para dar uma conseguir chegar mais próximo dos problemas que o nosso cliente depressivo apresenta. Questão do suicídio, que para nós sempre foi muito caro, né? Os clientes, as depressões, tanto as unipolares como as bipolares, respondem por uma extensa faixa de tentativas de suicídio no mundo, se não a maior parte, tá? E sempre causou um grande estranhamento o fato de as propostas de ativação não terem se debruçado de uma maneira cuidadosa em cima da questão da crise suicida. A gente teve esse trabalho, né, de tentar dar uma esmiuçada e pensar desde uma avaliação funcional criteriosa até intervenções funcionalmente orientadas, né, com o objetivo final de aumento de taxa de resposta contingente de reforçamento positivo, que é algo que até então não se tinha tanto no universo da ativação comportamental, tal qual a gente vê, só que daí com outros fins, né, na DBT, por exemplo. Questão da insônia, dedicamos um capítulo inteiro para falar das intervenções comportamentais, tá, na insônia. Insônia é algo muito comum durante os quadros depressivos, né? É mais uma comorbidade, né, do que o estado de exceção. É muito comum estar acontecendo esses quadros de insônia, que a insônia não tratada, o que a literatura traz, e a gente vivencia isso na experiência clínica, uma cronificação do quadro do episódio atual de depressão, insônia residual não tratada, tá? Ela, de certa forma, é gatilho, tá? É contexto para um novo episódio depressivo maior no futuro. Então, a gente pensou em tratar a insônia na mesma qualidade com que a gente trata, né, os comportamentos depressivos ali. Equipes de consultoria, tá? Vai ter um capítulo dedicado a equipes de consultoria BA-IAC. Dado a dificuldade de terapeutas que trabalham com essa população, e muitos pacientes em depressões de moderada a severa, às vezes têm grandes dificuldades de lidar, e a tentativa, o risco de suicídio sempre está permeando, a negatividade contagiante, o excesso de ruminações. Então, esses terapeutas que atendem um paciente depressivo atrás do outro ao longo da semana, de certa forma, eles se sentem exauridos, muitas vezes eles se sentem com grandes dificuldades emocionais para estar, de certa forma, conseguindo oferecer o seu melhor semanalmente junto aos seus clientes. Então, a gente tem uma proposta de equipes de consultoria como os terapeutas orientados pela BIA que pode se ajudar, né? Então, algo que a gente, de certa forma, derivou um pouco de outras propostas de terapia de terceira geração, porém, dentro do universo da ativação comportamental, que a gente viu que ainda não existia e que era urgente estar abordando. Tem um capítulo para discutir, né, essa visão de quarta geração de terapias comportamentais, o que orientaria, né, uma agenda, tanto de pesquisa como aplicação, de uma quarta geração de terapias comportamentais, e porque, ao nosso ver, o nosso manual, né, ele já está se adequando a esses critérios que vêm sendo discutidos na literatura comportamental, como sendo os critérios para orientadores, que seria o desenvolvimento de uma ativação comportamental de quarta geração, tá? E por último, como eu já adiantei para vocês, o último capítulo vai trazer um cuidado especial com relação à COVID, né? Como são um tratamento da ativação comportamental via telepsicologia e telemedicina nesse problema da COVID.
José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Se escucha bien? Muito bem, muito bem. Mm. O José, ele é paraguaio, está participando aqui. Todo ano ele está aqui, né? Ele já virou um grande colega. E ele entrou em contato com o trabalho, né? E vem trabalhando, ele trabalha, né, no centro de saúde, vem trabalhando com outros colegas paraguaios que também tiveram já a oportunidade aí de estar lendo e aplicando a nossa ativação comportamental. Poderia falar um pouquinho, José, falar em espanhol mesmo, já que a gente está Bueno, transmitindo agora, né? E é um lançamento internacional, então vamos de forma bilíngue aí. sí, mi primer contacto con el libro fue en el formato portugués. Compré de la editorial Manole y fue una lectura muy, muy entretenida, muy fácil de comprender. Desde que hablaba de la filosofía del conductismo radical y tanto de las terapias contextuales que no es fácil entender así de primera mano. Uhum. Y la idea general que te dan los dos autores es que son buenos docentes, ¿verdad? Porque como que te acompañan en el proceso de explicación con ejemplos muy, muy buenos y muy fáciles de comprender. Aparte de lo que vos mencionaste del control aversivo, me pareció muy interesante, por ejemplo, implementar con FAB, ¿verdad? Uhum. Implementar con AT y también el tema del suicidio, ¿verdad? Y siempre dentro del análisis aplicado de la conducta. Entonces, una vez que yo pude acceder al libro en español, me encontré e incluso dije, ¿será que va a conseguir mantener esa misma clareza, esa misma sencillez, ese mismo valor didáctico? Y el trabajo es muy, muy, muy lindo, ¿verdad? No encontré diferencias muy grandes entre el portugués y el español, sino que sigue siendo una lectura muy fluida. Entonces, recomiendo a todas las personas, principalmente a los colegas de Latinoamérica, que puedan adquirir este libro. Muitas graças. De nada, Pablo. É muito gostoso ouvir isso, né? Eu pedi que ele falasse um pouco do livro. E também, né, do fruto desse trabalho, a gente tem uma divisão aqui no IAC de ativação comportamental, né? Da nossa ativação comportamental, que a gente lançou também um ano passado. Que é interessante estar divulgando aqui. Vou projetar para vocês aqui. Ativação comportamental Latinoamérica, tá? É um site bilíngue, né? Mas aqui está o DNA praticamente, né, da nossa ativação comportamental. Então, o site é em português, né? A nossa língua de origem aqui, e espanhol. E aqui no site tem basicamente uma explicação geral, né, do tratamento de ativação comportamental, da ativação comportamental IAC também, né? O que tem de diferente, o que tem de contribuição, como que a gente vê a ativação comportamental e a depressão. Traz os nossos 2 livros, né? A capa ali, com redirecionamento. O livro original de 2020, o manual, né? E a edição traduzida agora de 2021. Assim como todos os eventos que a gente vem participando, de eventos internacionais, não só os nacionais, as jornadas, os congressos, mas os eventos internacionais, então a gente vem publicando aqui todas as notícias dos eventos onde a gente vai estar falando da ativação comportamental IAC, vocês vão ver o nosso congresso atual aqui, né? A Juliana acabou de apresentar agora pela manhã e eu pela tarde, então vocês vão ver todas as informações e atualizações, né, a respeito do que a gente vem do nosso trabalho, tá? Fica o convite para vocês conhecerem um pouco o site, tá? Aqui, o que é interessante, deve ter a história, né? Como que a gente fez como que a gente foi formulando a história, vão ter as nossas referências, né? Do que a gente publicou de ativação comportamental, né? Alguns textos de ativação comportamental mais generalistas, outros já num período um pouco mais contemporâneo, falando diretamente da nossa ativação comportamental. Informações a respeito da Covid e depressão,
informação da a nossa caracterização comportamental da depressão, né? Como que a gente entende depressão. E também uma lista aqui, tá? Aqui tem uma lista de todos os terapeutas já treinados pela gente, a gente tem aquele treinamento intensivo em ativação comportamental, todos os terapeutas que a gente já treinou, tá? Que já passaram por esse treinamento, né? Que trazem o nosso selo, de certa forma. Então, tem a lista dos profissionais que todo mundo pergunta, tem algum... Preciso da indicação de um ativador comportamental em tal cidade, né? E se foi um profissional que tenha treinado com a gente aqui, então tem disponível ali, né, com o contato, a cidade em que ele atua, o nome e o e-mail. Então, vocês vão ver que tem contato do Brasil inteiro aqui, de pessoas que a gente já teve o privilégio, né, de atender esses competentes terapeutas aí. Tá, então, vamos ter tudo quanto é lugar do Brasil, né? Temos do Paraguai também, tá? Vários colegas que a gente teve o privilégio de treinar no Paraguai, tá? De vários estados também, tive o privilégio de atender paraguaios de vários estados. E também em Argentina, tá? Então, para quem se interessar, tá aí, né, o nosso trabalho.